Ok. Não sei se Pronto, já podemos. já, pessoal, nós estamos aqui no nosso canal, o Kanda dia Congo, e temos como o nosso querido amigo, que é o sábio, né? Os homens mais velhos lá que falavam essas coisas eram os sábios, eram os mais velhos. Então temos aqui o homem, o sábio, Teca Alberto. Ele é o nosso amigo que vai poder nos trazer alguns provérbios aqui em Kikongo. Antes, queria lhe saudar. Boa noite, Mano Teca. Boa noite, pastor John. E em Kikongo, não sei como é que se diz boa noite. Kolele, é isso, né? Kiambote, pode dizer Kiambote, Lunangini. Ah, ok, tá bom. Kiambote Kieno, Kiambote. Assim, Kieno é vosso, não é? É assim, né? Kiambote Kieno, sim. É Ok. vosso, sim. Sim, tá bom. Então, estamos a saudar aqui o nosso Mvovi, o sábio. E hoje nós temos um assunto que queremos tratar no nosso canal, que vai se tratar sobre os provérbios Bakongo. E o nosso canal ele está vocacionado a promover a cultura Bakongo, sem alejar outras culturas e sem entrar em conflito com outros. Simplesmente queremos explorar o que essa cultura traz. E, portanto, hoje vamos falar sobre os provérbios. E o nosso mano aqui, ele vai nos trazer os seus significados. Portanto, vou dar um tempo para o nosso irmão poder se apresentar e assim nós vamos continuar. Sim, muito obrigado, pastor John. Muito obrigado a nossos queridos irmãos que estão nos acompanhar ou que vão nos acompanhar, porque uma das grandes vantagens das redes sociais, principalmente YouTube, Facebook e tantas outras, é que as pessoas podem ver o programa em diferido, ou seja, não está presente, mas posteriormente pode ver. E eu chamo meu irmão Alberto Teca, sou angolano, do município de Damba. E esse convite me foi formulado por pastor John, porque já há muito tempo já discutíamos e tal estarmos a falar um pouco da nossa língua materna, que é o Kikongo. E, na verdade, toda língua tem a sua forma veicular e a sua forma de provérbios. Ou seja, mesmo nós que falamos inglês, nós que falamos francês, dentro da sua língua inglesa existem provérbios. E provérbios, como o pastor John estava a dizer na sua introdução, tem a ver com uma parte da sabedoria. Porque aquilo que você não consegue entender diretamente, o provérbio ele vem a dizer-lhe de uma forma indireta. Ou seja, o provérbio é uma linguagem codificada. Já a linguagem veicular é uma linguagem simples de se entender. O que isso quer dizer? O que quer dizer é o seguinte: há termos que nós usamos numa língua veicular, ou seja, no nosso dia, aquelas expressões que nós usamos diariamente, as pessoas facilmente entendem. Mas se eu quiser codificar esta mesma palavra que eu estou a dizer às pessoas, já vou usar um provérbio. E isso acontece em inglês, isso acontece em francês, em todas as línguas que nós temos no mundo. E o Kikongo não foge disso. E graças a Deus que o Kikongo é tão rico, mas existem alguns pormenores que, para aqueles que estão a aprender o Kikongo, devem entender. Primeiro, o Kikongo, ele classifica os seus provérbios consoante também o tema e abordagem. Isso que fica mesmo a nota bem assente nesse programa. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: se você está a tratar de uma situação, por exemplo, de óbito, alguém faleceu, ou seja, existem certos provérbios que você vai usar que não são usados enquanto estivermos a tratar, por exemplo, um problema de casamento. Essa é a grandeza do Kikongo. Ou seja, ele identifica os problemas e os coloca no seu devido lugar. Ou seja, se eu estiver a resolver problema, por exemplo,
uma menina foi engravidada e nós vamos resolver o problema do seu casamento, da sua relação. Que tipo de provérbios vamos usar para não misturar provérbio? Por exemplo, vou utilizar um provérbio que se utiliza mais no óbito e não posso utilizar nessa situação. E esse mesmo que eu estava a dizer é a grandeza do Kikongo. Não quero dizer que em outras línguas também não haja essa grandeza, porque as línguas são vastas e são profundas. E quem realmente domina as línguas sabe muito bem essa diferença que estou a notar. Portanto, o nosso desejo nesse programa é que vamos começar a tratar as coisas consoante o tema. Ou seja, se essa semana vamos tratar de casamento, como é que se resolve o problema de casamento na língua Kikongo? Então, todos os provérbios que são relacionados, vamos falar apenas relacionados nesse assunto. Se vamos falar como é que se resolve problemas de óbito em Kikongo, então é assim que vamos tentar classificar o nosso programa, para que não haja também aquela confusão. Por exemplo, está a usar um provérbio que se usa no problema de óbito, está a usar em problema de casamento, e a pessoa que está a te ouvir se sente ofendido. E pode ser esse um assunto muito grave. E nós, ao longo do tempo... Desculpa só cortar a palavra. A pessoa que fala o provérbio, como é que é chamado no óbito, no casamento? Esse homem que fica lá a falar, como é que ele é chamado? Ele é o Kimpove. Kimpove, ok. Kimpove, sim. Vova, o Kimpove tem a ver, vem da palavra vova. Kimpove é a pessoa que fala. Ndio vovanga e Kimpove. Ou seja, a pessoa que tem palavra, o narrador, o moderador. O moderador, esse é o Kimpove. Sim. Ok. Então, e esse Kimpove pode ser mais velho, pode ser jovem, não importa, né? Não precisa também ter feitiço para falar. Não. Boa pergunta. Porque não precisa, primeiramente, elas não precisam ter feitiço para falar. Okay. Certo que naquele tempo, quem podia ter um dom de Kimpove, ou seja, que é aquele que é treinado pelos mais velhos, mas normalmente para os Bakongo há uma cultura que é muito forte, que é a seguinte cultura. Você tem que estar sempre, quando os mais velhos vão resolver o problema, você tem que estar sempre ir acompanhando os mais velhos de par e passo. Na medida que vão falando, você também vai treinando. É assim. Por exemplo, no meu caso, eu sempre participei nos problemas, quando havia problema de óbito, problema de casamento, e fui apanhando algumas coisas, e ao longo do tempo, depois eu vivi muito com a minha avó, em que falar com a avó só tem que ser em Kikongo. Tem que ser em Kikongo, não havia outra forma de você, quer dizer, eu falava português, Lingala, mas a avó entendia o português, entendia a Lingala, mas não falava. Então, a única forma que nós tínhamos de aprender essas expressões, toda essa língua toda, é através da comunicação que tive com a avó. E depois, em 92, quando houve a guerra em Angola, então, tive a graça, infelizmente a graça, de regressar para o UIS, Damba, nesse caso, e durante 2 anos que eu estive lá, tive que aperfeiçoar mais o Kikongo. Portanto, eu não sei, pastor, quanto tempo temos do programa. Pronto, vamos aguentar talvez uns 45 minutos. Então, eu vou aproveitar já rapidamente, colocar aqui a lista dos provérbios, mas vamos ir um a um. E assim eu vou deixar o nosso povo, que não pode ser feiticeiro para ser um povo, e apenas ele tem que aprender com os mais velhos, e portanto ele aprendeu. Então, temos aqui uma lista de provérbios. Eu vou colocar o primeiro provérbio e ele vai fazer a leitura e vai poder nos explicar o que é que isto é. Ok. A primeira frase ou o primeiro provérbio que nós temos é este. Tuakalante Mika Miambua leke la kumosi. Ou seja, essa é uma expressão que se usa quando há uma conversa, ou há uma reunião, ou há um debate.
nos debates nós queremos ser sempre consensual. Ou seja, o que nós queremos num debate é que depois das nossas convergências, possamos, aliás, depois das nossas divergências, possamos nos convergir. Isso quer dizer o quê? Você tem opinião diferente, eu tenho opinião diferente, mas no fim, nós temos que ter uma única palavra. Então, o que isso quer dizer é o seguinte, ou seja, traduzindo a palavra, tua calami caminhambua, tua leikela kumosi, quer dizer o seguinte, sejamos os pelos do cão ou da cadela e que durmamos no mesmo sentido. Ou seja, se reparares o cão, todos os seus pelos vão no sentido. Tá vendo? Okay. E é por isso, eu vou tentar traduzir porque esse mesmo é muito importante esse provérbio. É por isso que você, se quer enervar o teu cão, pega ele e começa a voltar os pelos no sentido contrário. Se tem um cão, começa a voltar os pelos do cão no sentido contrário. O cão vai se enervar. Porque você está transgredir a ordem da sua harmonia. Então, o que isso quer dizer? Tua calami caminhambua, tua leikela kumosi. Ou seja, sejamos pelos de cão e durmamos no mesmo sentido. Ou seja, podemos divergir, mas no fim temos que nos convergir, ou temos que nos concordar. Ou seja, no fim, temos que ter uma única ideia, um único pensamento. Tu cala ou tu cala, ou seja, o Kikongo também muda de zona para zona. Há uma expressão que se diz lá entre os Bakongo que tem a ver com fluxo de água, com ritmo de água, ou seja, cada água tem as suas dicotomias. O que acontece? Quem bebe água da dama, o sotaque é também diferente do Kikongo de Maquela do Zombo, do Kikongo do Quimbele, do Kikongo de Sanza Pombo, do Kikongo do Zaire, do Soio. Então, isso tem a ver... Então, alguém pode dizer tu cala, alguém pode dizer tu acala. Okay. Mas a tradução é a mesma. Tua calami caminhambua, tua leikela kumosi. Eu já estou a dizer tua leikela kumosi porque tua quer dizer durmamos. Ok? Estou a dizer o nome. Tua calami caminhambua, tua leikela kumosi. Isso quer dizer que podemos divergir, mas no fim temos que convergir. Ou seja, podemos nos separar. Desculpa cortar, quer dizer que este provérbio podemos usar mais nos casamentos, quando estamos a tratar de casamento, aquele conflito. Você diz, olha, pronto, temos que ficar unidos, senão aqui não sai casamento nenhum. Exatamente, okay. Ou seja, o pai está pedindo, não, na minha filha você tem que dar um cabrito. Outro está dizendo, não, nós na nossa tradição, cabrito não pode. Cabrito é tipo que está fazendo uma feitiçaria. Disse, não, tu calamica mesmo, tu olha aquilo com moça. Ou seja, vamos chegar num consenso. Cheguemos num consenso. Está a ver as várias traduções que já estamos a entrar aqui em português. Cheguemos num consenso. Portanto, é assim que se usa essa expressão. Pode ser usada tanto no problema de óbito, esses pelo menos pode se usar. Por exemplo, existe óbito também que a família diz que aquele que matou meu filho, aquele que não somos ele. Mas o Kimpov, o narrador, quer que as famílias cheguem num consenso. Então, ele pode dizer, tu calami caminhambua, tu leikela kumosi. Existe outro provérbio que é semelhante a esse, depois vamos ver. Se podemos continuar. Pronto, vamos continuar, porque são 18 provérbios e é muito tempo. E queria rapidamente pedir aqui para todos que estão nos acompanhar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, vai ser uma coisa bonita para ajudar o crescimento do canal. Se inscreve, partilha a muita gente e faz um comentário. Isso também é muito bom para nós sabermos o que é que você está a gostar deste programa. Então, hoje é os provérbios em Kikongo, e já falamos do primeiro provérbio e vamos no segundo, que nós colocamos ali. Ou seja, tu calantize, tu adila sinda de moci. Tu calantize, tu adila sinda de moci. Vou tentar traduzir. Tsizi é
chama-se, como é que chama? Perdiz ou uma coisa desse. Perdiz não. É um animal. É um Aqueles animal. bichinhos pequenos, ok. Sim, Exatamente. É um animal, e depois, na próxima, podemos traduzir, aliás, posso ir buscar imagem para. Em Kikongo, aliás, em português, mais dos angolanos, chama-se cambuís. Ok. Cambuís. Uhum. Ok, não sei se é o português correto, mas chama-se cambuís em nosso Kikongo do Ixo. Ou seja, Ntzizi, Sinda é o capim. Quando o capim cresce, tem a sua base. Há de notar que esses animais, quando eles vão comer, se um encontrar um sítio onde ele vai comer, 3, 4, a maioria eles vão vir e vão comer no mesmo sítio. Ou seja, vão comer até deixar esse capim, ou seja, a base desse capim mesmo a zero. Ou seja, eles não podem comer que um está a comer e outro está a comer aí. Eles comem no mesmo sítio. Então, tu calatsizi, tu adila sinda de moci. Esse provérbio é semelhante ao primeiro provérbio. Ou seja, temos que nos entender, temos que estar todos unidos. Tá bem? Temos que estar todos unidos. Tu calatsizi, tu adila sinda de moci. Ok? Então, diga. Posso ir, por exemplo, lá nos Damba, lá nos Mato, fui pregar e eu quero falar sobre a união. Qual é o melhor? É usar tu cala mica minha boa ou tu cala cinzi, tu diz. Qual é o melhor para a palavra de Deus? As duas expressões são boas. Pelo menos no anúncio da palavra, as duas são boas. E posso usar, por exemplo, eu estou a pregar a palavra e quero pregar sobre a união de uma igreja. Ou seja, aquele livro, a parte que diz no Atos dos Apóstolos que a igreja vivia na fraternidade e no partir do pão. No partir do pão, ou seja, a igreja estava unida. O que eu conseguia cabia para todos. Tá vendo? Aquilo que você consegue o que o pastor Johnny traz é onde toda a sua família vai comer. Então, tu calatsizi, tu adila sinda de moço. Eu não posso ser que consegui a minha parte, já fui. Outro conseguiu, já fui. Isso não cria união. Então, o Kikongo enfatiza muito tu calatsizi, tu adila sinda de moço. Ou seja, sejamos cambuís e comamos no mesmo sítio. Portanto, é assim, pode ser usado para declarar uma união dentro de um grupo. Se podemos passar para irmos aproveitando? Sim. O número 3. Nkuaya vipi yekakata kumunanga kimbevo. Nkua. Lembra-se no Kikongo, o N é muito importante. Você não pode ler, por exemplo, um português vai ler Nkua, mas lê-se Nkua. Mpindi. Ok. Npindi. Por exemplo, o meu avô chamava-se Panda, Nzongo Panda. Os portugueses, quando escreveram o nome dele, meteram um apóstrofe depois do N. N-Panda. Mas a pronúncia correta é Nkua. Nkuaya vipi. Nkuaya vipi yekakata kumunanga kimbevo. Isso quer dizer o quê? Por exemplo, nós quando recebemos, vamos tratar problema esse é mais usado em problemas de casamento, alguma festa porque no óbito fica meio à esquerda. Vou explicar por quê. Nkuaya vipi e kakata. Nkua é aquele que nós batemos uma conzo, que é as palmas, né? Ou seja, quando o narrador vai levantar, ele vai falar Nkuaya vipi, e aí Nkuaya vipi e kakata kumunanga kimbevo. Isso quer dizer, vou tentar traduzir literalmente conforme ele está escrito. Quer dizer, essas são as boas-vindas de conforto e firmeza. Porque se a vossa vinda traz dor, se a vossa vinda trouxe dor, então já não é Nkuaya vipi, não é vinda de paz. Ok? Então, eu estou a olhar para o pastor John, estou a dizer que não, o pastor John veio no nosso problema e está saudável. Ou seja, para dizer simplesmente sejam bem-vindos, eu vou dizer assim,
Pastor John, Nkuaya VIP, Kakata Kumunanga, Kimbevo. Ou seja, se você dizer, ai, é porque você está com dor. Mas como você veio numa festa, quer dizer que você não está com dor. Então, Nkuaya VIP, Nkua é aquele palmar. Ok? VIP tem a ver com a VIP, saúde. Kua e a VIP e Kakata Kumunanga Kimbevo. Sejam bem-vindos. Então, seja, eu vou memorizar isto cada vez que eu tenho live, pelo menos vou falar na pessoa. Exatamente. Agora, a pronúncia tem que ser Kuaya VIP e Kakata. Kakata quer dizer Pulungunzu, força. Kakata. Okay. Kumuna é gemer. Se você gemer, é porque estás doente. É isso que está a dizer. Esse é um bem-vindo de saúde. Porque de gemer é dor. Okay? Essa é a tradução mais literal que eu posso dar. Nkuaya vive Kakata Kumunanga Kimbevo. Ou seja, sejam bem-vindos, porque se viram aqui a gemer é porque estão com dor. Ok, tá bom. Número 4. Ok, número 4. Kondangudi yemamayeno mambua. Kondangudi yemamayeno mambua. Esse provérbio eu gosto muito e faz parte da nossa vida, todos nós. E esse pode ser usado em momentos em qualquer momento da nossa vida. O que isso quer dizer? Kondangudi quer dizer falta de mãe, falta de pai, falta de um ajudador. Ok? Falta de quem te auxilie. Ok. Quando você não tem uma mãe, não tem um pai, não tem quem te ajuda, então você próprio vai labutar até sofrer, até trazer o pão da sua casa. Ok? Ok. Vamos traduzir a frase literalmente conforme ela aparece. Kondangudi yemamayeno mambua. Quer dizer, a falta de mãe, você vai mamar mesmo no seio, aliás, no seio de uma cadela. Ou seja, porque você não tem outra coisa. Se você próprio não batalhar, ninguém traz pão em casa. Por exemplo, como é que se aplica isso no dia a dia? Você veio aqui, pai, mas você faz isso, descansa ainda um bocado, você faz isso, descansa. Moana, Kondangudi yemamayeno mambo. Tá vendo? Se eu não fizer isso, quem mais vai fazer? Pronto, quando estava a ler isto, eu disse, esse provérbio é um pouco estranho, está a falar. Então, quer dizer que esses velhos lá, os envolve, os velhos sábios lá nos matos, quando pensaram nisso, eles olhavam no cão, né? Então, tiveram essa ideia. Exato, ou seja, ele olhava no cão. Por exemplo, o bebê nasceu e a mãe acaba de falecer. Isso, geralmente, foram usados esses provérbios nesse sentido. A mãe acaba de ter o seu bebê e, de repente, hemorragia pós-parto e falece. Agora, quem é que vai sustentar, que vai amamentar essa criança? É aquele que está disponível, que não é a sua própria mãe, mas às vezes é uma tia, às vezes é uma vizinha. Então, dizia, não, Kondangudi yemamayeno mambo. Ou seja, a falta de quem é de direito, você está sujeito mesmo a esse tipo de coisas. Está sujeito a esse tipo de coisas, sim. Prontos, vamos no número 5. Ok, o número 5, Mulu amfulavata nzenza diao. Mulu amfulavata nzenza diao. O mulo é uma planta, é uma erva que cresce lá nas matas, no capim. Aquilo come-se. E dessa vez que eu fui para Luanda, ainda vi nos quantos estavam a vender. Mulo, e depois é amarga. Aquela planta é amarga. Aquilo, quando está a crescer, quer dizer, quando se queima, né? Quando se queima o capim, ele começa a crescer. E quando está crescendo, está ainda pequeno, as mamães vão lá buscar, depois preparam e secam. Outros comem mesmo assim que está fresco. Outros secam. Seco ainda é melhor. Depois no muamba fica bonito. Eu já comi várias vezes. E aquilo, com o teu problema digestivo, está tudo em dia, porque ele regula por causa da amargura que ele tem. O sistema digestivo está sempre em dia.
E as mamãs, às vezes, secavam aquilo, ficava muito seco, depois faziam muamba. Às vezes, assim, fresco, e preparavam. Só que é amarga. Então, como é que isso os mais velhos usavam isso? Por exemplo, alguém quer casar uma mulher. Só que essa mulher é problemática. Ou um homem, vice-versa, né? Essa pessoa com quem você quer se relacionar é problemática. E no bairro onde você vive, nenhum homem a quer. Ou nenhuma mulher a quer. Por quê? Porque os problemas dele, você lhe metendo dentro de casa, você se arranjou sarna. Então, quando você vai dizer à tua mãe, pá, tu a gostar daquela menina aí, moana, mulo fulova até, nzenza diao. Ou seja, só aquela pessoa que não lhe conhece é que pode vir se juntar com essa pessoa. Ok. Então é assim que se fala Só isso. aquele que não conhece é que pode, porque nós conhecemos os hábitos dessa pessoa. Então, mulo fulova até, nzenza diao. Por quê? Porque esse mulo é amarga. É assim que se usa. Essa expressão pode ser usada em relacionamentos. Mulam fulavata. É melhor captar muito bem as pronúncias. Estamos a falar com todos que vão acompanhar. A pronúncia é muito importante, porque uma pronúncia pode virtualizar-se e explicar outra coisa. Então, mulam fulavata, nzenza diao. Quer dizer, só um estranho pode casar com essa pessoa, porque nós conhecemos os comportamentos dele. Tá bom, então, pessoal, nós estamos aqui a falar sobre provérbios em Kikongo, e então temos 18 provérbios, já falamos 5 provérbios. Se você tem uma pergunta, pode colocar. Temos aqui o sábio Mvovi, que está conosco, Mano Teca, ele vai nos ajudar. Pronto, vamos no número 6. Parece mais fácil esse. Ngubaku Kaboboko. Ou seja, imagine naquelas situações, isso pode se usar em qualquer situação. Casamento, festa, na nossa. Quer dizer, quando você não quer estar em disputa, quer dar razão, simplesmente, tens toda a razão. Ngubaku Kaboboko. Estamos a ver a jinguba, quando ela está na casca, a gente não sabe ainda se lá dentro tem mesmo um amendoim. Só cascando é que vamos saber se está mesmo o amendoim lá dentro ou não tem nada. Então, quando você casca e não tem nada, chama-se bobo. A jinguba, quando você pega, está em casca, aperta assim para abrir. Quando não tem nada, chama-se em Kikongo bobo. Então, quando tem alguma coisa, é jinguba, né? Então, ngubaku kabobo, ou seja, é realmente jinguba, não é uma falsidade. Ou seja, tens toda a razão. Okay? Tens toda a razão. Por exemplo, alguém está querendo te complicar. Oh, mano, ngubaku, kaboboko. Ou seja, o que você disse, tens toda a razão. Assim você corta a conversa que tinha que se prolongar. Número 7. Tamaka entuaku wa sasuka. Ok. Essa expressão usa, ou seja, podemos traduzir diretamente, confessa, diga-nos como foi. Por exemplo, a tua filha ou alguém foi num sítio para ir reportar alguma situação. E ele, ao regressar, ele tem que dar, em francês chama-se compte rendu, ou seja, ele tem que dizer como foi, diga-nos como foi. Então, enquanto essa pessoa permanecer com esse problema, ele ainda está com um peso na consciência. Ntuaku a Sasuka. Sasuka quer dizer libertar-se. Ok? Diga-nos como foi para que estejas livre dessa situação. Tamaka ntuaku a Sasuka. Tamaka ntuaku a Sasuka. Ou seja, diga-nos como foi para que tu estejas livre. Imaginemos naquelas situações, mandaram alguém para ir fazer algumas compras. E todo mundo está expectante a dizer, vamos lá ver se vai nos contar como é que ele fez as compras. Porque alguns sabem, assim mesmo tirou as nichas dele, não sei o que então. Não, olha, eu fiz as contas assim, 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 assim. Essa pessoa só estará livre depois de dizer, é verdade, as contas batem certo. Então, telemaka entuane o Sasuke. Explicou e agora está livre. Telemaka entuane o Sasuke. Tu quer dizer cabeça. Tu é cabeça.
Sassuca quer dizer libertar-se. Maca quer dizer, ou seja, maca é como se, em francês, contre-rendu, para ser John, contre-rendu, ou seja, maca quer dizer explicação, né? Dar explicação. A maca. Confessar. Ok. Confessar. Então vamos no número 8, Songatula. Quer dizer, Songatula. 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 Essa expressão eu aprendi isso com o meu avô. Lembro-me um dia, um dos filhos dele, que era muito mulherengo. Então, ele veio apresentar-se ao pai. Pai, eu quero casar. Só que o pai lhe olhava ainda, você ainda é um estudante, está vindo me falar de casar. E o pai lhe disse, Songatula. Songatula. Quer dizer que, então, já que tu se achas que já estás capaz, mostra o que você tem para dizer que hoje quero casar. Então, Songatula pode se usar em qualquer situação. Você está me dizer isso, mostra o que você é capaz. Você está a vir falar, mostra quanto é que você tem. Songatula. Ok? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Papa, Songatula, ué? Não é só falar, faz. Mostra o que você tem. Portanto, Songatula. Ok, temos o número 9. E kanda de ankweno finda. Kaizietu anga kuntoko. Ou seja, isso acontece, por exemplo, o Kimpov, e isso é muito, o Kimpov tem que ter muita cautela. Por exemplo, quando te dão uma responsabilidade para pastor John, você que vai falar da nossa parte. Ou seja, você é o orador sobre a nossa família. Então, existem certos passos de outra família que você vai conversar com ele, em que você não pode abordar, ou que você não pode entrar diretamente, sem que essa pessoa te dê a permissão. Então, quer dizer o quê? Por exemplo, as pessoas casou-se, junta-se com uma menina, e chegou lá, pronto, aquilo que falamos, entrou pela janela. Chegou lá, pegou a menina, está a viver com a menina e não quer saber mais não sei o quê. Então você não está a respeitar, porque a mata do outro, ou seja, a família do outro é como uma mata. Você, para entrar lá nas aldeias, para você entrar numa mata que não é da vossa família, você tem que pedir permissão. Isso quer dizer o quê? Se você entrar só assim, nós ouvíamos, pelo menos naquele tempo, porque olha, entrou na mata alheia, encontrou lá coisa, estava a ouvir barulho, vozes das pessoas, não sei o quê. Então, finda é um coeno, canda de coeno, finda. Quer dizer que tu há com tocotó, quer dizer, é a fonte. Você não pode ir, quer dizer, vou na nascente dessa família. Por exemplo, há jovens, há pessoas que vai, já que entrou naquela família, já abusa do pai, já abusa da mãe, quer dizer, do sogro, da sogra, ofende o sogro, ofende a sogra. Quer dizer, você tem que saber que você entrou numa família em que você existe respeito para se relacionar com essas pessoas. Você não pode só chegar para não, cheguei lá, já posso falar do jeito que eu quiser. Então, isso quer dizer, canda de coeno, finda. Quer dizer, tu há com toco. Ou seja, você não pode chegar aqui, vou chegar no pastor John, não. Já que tenho amizade com o pastor John, vou falar no importa qual. Ou seja, como eu quiser, não. Ele tem a sua privacidade. Então, praticamente essa expressão quer dizer isso. Número 10. Mangundungundu. Esse também gostei muito. Mangundungundu. Temos o narrador. E depois tem aquele que acompanha, a expressão em português está me fugir. Ainda há bocado estava a me lembrar desse. Mangundungundu. Preletor e copreletor. O copreletor é mangundungundu. Por exemplo, quando vai no... E há uma coisa que temos que saber para se usar essa expressão. Dentro dos problemas, existe fulo, existe fuando. Fulo é quando as pessoas pedem, por exemplo, pedem licença para ir se reunirem à parte. Ok? Esse chama-se fulo. Fulo tulombel, ou seja, eles estão a pedir uma reunião ad hoc, uma reunião à parte. Porque dentro dos problemas existem aquelas pessoas que não conseguem falar a asta pública. Então, quando se retirar, a família deles se retira, lá onde naquela pequena reunião onde vão se unir,
é lá onde algumas começam a falar, epa, nós não vimos bem essa posição, não sei o quê. Então, aquela reunião que se fala chama-se fulo. Yeah. Fuando resulta-se mais no problema de óbitos, mas é muito mais pejorativo, no sentido de que, por exemplo, falar mal de alguém. Por exemplo, pessoas que se reúnem para falar mal de outra pessoa. Isso chama-se fuando. Ou seja, é mais pejorativo, é muito negativo mais. Mas quando é para reunir-se, para resolver uma situação, para colher mais opinião, chama-se fulo. Okay? E o Mangundungundu aqui, ele aparece aonde? Mangundungundu, ele aparece como? Depois de irmos nessa pequena reunião, vamos ter a pessoa que vai levar a palavra. Só que dentro da pessoa que vai levar a palavra, existe aquele o comentarista. Por exemplo, o Mangundungundu mesmo é comentarista. Por exemplo, o jornalista é que dá a notícia. Deu a notícia, depois tem o comentador. O comentador, nesse sentido, na língua Kikongo, pode ser traduzido como Mangundungundu. Mangundungundu quer dizer que ele vai... como é que é posso dizer em português? Ele vai dizer sim ou não daquilo que o homem principal, o Kim Povi, acabou de dizer. Ele vai confirmar. Bom, sou uma cavovele e uau, Kwane. O que ele disse é exatamente isso. Tá vendo? Essas palavras, quem usa é exatamente, falamos isso, o que vai complementar aquilo que o narrador disse é que se chama Mangundungundu. Espera. Manteca, eu vejo muito nos casamentos, tem o Kim Povi, que fica ali a fazer o espetáculo todo a falar, mas às vezes ele, sendo um ser humano, pode falhar. Tem sempre um outro de lado que fica sempre a indicar. Aquele é o Mangundungundu. Exatamente. Okay. Esse é o Mangundungundu. E ele joga um papel muito importante, porque imaginemos que lá na reunião onde fomos, falamos de uma situação muito importante e o narrador esqueceu-se. O Kim Povi esqueceu. Então, o Mangundungundu é ele que vai soprar, não. Também falamos disso. E é por isso que os dois devem cooperar muito bem. Okay? Pronto, estamos aprendendo e isso é bom. Você que é jovem e descendente dos Bakongo, ex-Bakongo, isso é importante aprendermos sobre a nossa cultura. E não só o Bakongo, como qualquer outra pessoa, quer aprender um pouco, isso é interessante. Vocês vão ver, por exemplo, são velhos que viam coisas, através daquelas coisas eles tiraram alguma lição e deram para nós. E, portanto, nós já vimos aqui 10 provérbios em Kikongo, com lições muito, muito profundas e que está a nos ajudar bastante. Então, hoje temos 18 provérbios, já temos 10 aqui, e vamos continuar com os 8 para nós acabarmos o nosso programa o dia de hoje com o nosso Manteca. Não esqueça, partilhe este programa, este canal, nós queremos crescer, vamos ter mais novidades, vamos ter uma outra parte dos provérbios, outros dias que vierem, mas por hoje vamos continuar a falar sobre esses 18 provérbios. Mangundungundu, eu não entendi, afinal, aquele senhor que fica de lado lá a falar com Bob é o tal de Mangundu. Ok, tá fixe. Pronto, temos aqui o 9, 11. Diavita Ndembis Zekola. Essa expressão que era muito usada pelo meu pai. Ou seja, o que está decidido, está decidido. O que está dito, está dito. Ou seja, Diavita, o que antecedeu, ninguém troca mais. Aqui está dito, está dito. Diavita quer dizer o que antecedeu. Ndembi Zekola. Zekola quer dizer trocar, inverter. Diavita Ndembi Zekola. Isso é um Kikongo mais naquele lado de Damba, quem vai mais para o Wando, o Lembwa. Então, usa muito essa expressão. Meu pai usava muito. Diavita Ndembi Zekola. Okay? Quer dizer, o que nós determinamos é isso que está determinado. What we have done, we have done. What is decided, is decided. Diavita Ndembi Zekola. Você não pode vir, mas já decidimos. Você não pode vir, mas não, aquela parte aí não. Não, Diavita Ndembi Zekola.
Tá bom, tá decidido. O 12. Toma ua e toma samuna. Ok. Ouvir bem é transmitir bem. Ou seja, essa expressão também pode usar em todos os domínios. Toma ua e toma samuna. Ok? Quem mal ouviu vai transmitir mal também. Mas quem bem ouviu vai transmitir muito bem também. Então, toma ua e toma samuna. Samuna, transmitir. Ua, ouvir. Toma ua e toma samuna. Portanto, essa expressão pode usar em todos os domínios. Isso mesmo é mesmo educativo, né? Porque quando a pessoa não ouve bem, claro que não vai comunicar bem. Sim, sim. E Vai falar mal, vai inventar coisas. os fofoqueiros têm este grande problema, não Sim, sim, ouviu sim. bem e vai Sim. distorcer o que ele ouviu e vai Exatamente. levar outras pessoas. Toma ua e toma Toma samuna. samuna. Atua kuluguidie, lutoma ua e lutoma Toma samuna. samuna. Exatamente. Tá, fixe. Ok, 13. Oh, esse também eu gosto muito. Mamona mbua mafuila kumbundo. Ah, isso é muito forte. Mamona mbua mafuila kumbundo. Ou seja, se repararmos os nossos irmãos que têm dificuldade da fala e da audição, eles têm um problema, é por isso que é só mesmo a graça de Deus que os permite se comunicar. Porque o que eles ouvem têm tanta vontade de exprimir, mas não conseguem, porque a língua ou o canal veicular não os permite. Então, mamonambua mafuila kumbundo. O que o cão ouve, ou uma cadeira ouve, sente, não consegue exprimir. Então, só eu sei o que passo. Mamonambua mafuila kumbundo. Isso pode se usar como? Te fazem aquilo, mas você, pronto. Não tem como falar. Tinha vontade tanto de explicar, mas a palavra, por exemplo, os servos do Senhor. Quantas fofocas, quantas injúrias, quantas blasfêmias nós ouvimos. Mas por causa da palavra, nós temos que aguentar e permanecer fiel. Mamonambua, mafuila kumbundo. Ou seja, de tanto ouvir, não consigo dizer porque o que eu assumi não me permite com que eu fale isso. Ou age de uma certa maneira. Mamonambua, mafuila kumbundo. Ou seja, mbundo é coração. Mona é ver. Mbua é cão. É o cão. Quer dizer, morrer. O que o cão vê, morre mesmo no coração. O que o servo de Deus ouve sobre si, sobre a sua igreja, epa, morre mesmo, só Deus sabe. Às vezes pode dizer assim, só Deus sabe. Mas não vou fui lá com bundo. Okay? 14. Nzola meso. Nzola meso. Nzola meso. Nzola quer dizer amor. Meso, olhos. Por exemplo, há quem manifeste o amor só de vista. Eu te amo muito, mas lá dentro não tem nada. Eu te gosto muito, eu mesmo, nós dois somos dedo e um. Amor à vista. É amor à vista. Disse, Nzola meso. Nzola meso quer dizer, esse é um amor fingido. Não é amor de verdade. Fingido, não é amor de verdade. Ah, sabe que eu contigo mesmo sem você não consigo viver. Mas dá as suas costas porque não fez aquilo. Nzolamesso. Nzolamesso. Número 15. Ivuidi tsiziandi matiba kakundila ngevo yaya una yeluku. Ou seja, isso é uma expressão que se usa. Tsizi é aquele que nós usamos, acho que é a segunda expressão que nós usamos. Sim, aquele bicho ali, sim, aquele bicho. Tsizi é o cambuís, em que Congo, aliás, o português do Bakongo é cambuís. Quem é o Bakongo, gosta de falar cambuís, já sabe que é um animal assim, da raça. Então, aquele bicho ali. Exatamente, que está cheio de pelos, dentes assim, mais aguçados. Ok. Ivuidi tsiziani, matiba. Matiba é uma espécie, os Bakongo é um tipo de tipo, faz tipo fungo, vamos dizer que é fungo, ok? O dono da coisa disse que não, a minha coisa tem que ser assim. E você que não pertence, não, eu quero assim, não, você não é o dono quer que as coisas sejam assim. E você por que quer contrariar? Ok? Então, ou seja, em termos simples, o dono é que manda.
E vui de tsiziani matiba kakundila, nge vou yaya una yeluku. Yaya quer dizer mãe, yaya pode dizer mãe, irmã, mbuta, mas yaya é mais expressão usada para mãe, ok? E vui de tsiziani matiba kakundila, nge vou yaya una yeluku. O dono da coisa quer que aconteça assim, você quer não, tem que ser do teu jeito. Não pode ser do teu jeito porque o dono é que manda. Okay? Essa expressão também pode ser usada em qualquer esfera, no óbito, no casamento, na festa, qualquer situação. O dono é que manda, 16. Zengen pidimboman lá. Ok. Zengen pidimboman lá, os ingleses dizem to make a long story short. Yeah. Ou seja, para não dar voltas aqui, não, sabes o que o fulano fez isso? Não, zenga pidi, mboman lá. Como é que se usa isso, essa expressão nos problemas? Quando começa já a surgir divergência, uma família quer isso, outra família quer isso, pode se usar em qualquer domínio. Mas mais nos problemas acontece aquela situação que a família do pai quer isso, a família da mulher quer aquilo, não sei o que. O que o povo pode dizer? Aqui tata, é zenga pidi, mboman lá. Tu zengi pidi, mboman lá. Porque pidi é mais curto, é aquele, é uma serpente. A cobra pequena, sim. É pequena, aquela escura preta. Ok? Comparando com a jiboia é que é mboma é grande. Então, se você começar a cortar a jiboia, vai levar mais tempo para cortar. Mboma é jiboia. Anaconda, pois. Ok? Mas um pidi é mais 2 catanadas, já está dividido. Mas um mboma, você tem que cortar várias vezes. Então, para não estar a cortar a jiboia várias vezes, eu prefiro cortar um pidi. Um pidi é aquela serpente preta, não sei como é que chama. Ok. Então, zenga pidi, tu zengi pidi, mboman lá. Quer dizer, vamos encurtar, vamos evitar problemas. Ok? Vamos evitar problemas. Make a long story short. É assim, se usa, pode se usar em qualquer área. Costumo ouvir isso várias vezes nos casamentos, quando começa a ter aqueles debates, depois eles atiram essa expressão, sim, quer dizer, ele está a sensibilizar as duas partes, dizer, mesmo que vocês darem volta, a situação aqui é resolver o assunto que temos na mesa. Deixem de dar volta. Então, vamos resumir, vamos ser breve. Tuzengi pidi mboman lá. Número 17. Etsatino emboatino. E que lendo la entsa kuntuala kawana. Essa expressão é usada, mas as nossas mamães gostam de usar isso. Os pais gostam de usar essa expressão. Por quê? O pai dá conselho hoje, a mãe dá conselho, os vizinhos dão conselho, a menina, a cabeça já está quente, as orelhas já estão empenadas, então o que ele está metendo na cabeça é aquilo que ele quer fazer. E chega um momento, o pai vai dizer assim, deixa ele continuar. Lá à frente onde ele vai encontrar o obstáculo. É tsatino, tsa é gazela. É aquele animal que nós chamamos gazela. Mbua, já sabemos que é o cão. É tsatino, numa corrida, por exemplo, numa caça, quando os caçadores vão à caça, o que acontece é logo que o cão detecta a gazela, o que acontece, quem vai à frente é sempre o animal. Mas o cão também vai atrás dele. O que acontece? O animal à frente, o cão atrás, os dois vão correndo. Só lá à frente é que vamos saber o que vai acontecer. O que vai acontecer? Ou o cão, ou a gazela, ou o animal cai no buraco, ou fica cansado e não consegue mais correr. É a história do filho pródigo. Tá vendo? O filho pródigo, o que ele fez? Ele pega a fortuna toda, vai. Mas lá onde ele foi, encontrou obstáculo, teve que voltar. É tsatino mboatino, é que lendo la tsa, com tua la kawana. Ou seja, ele deixa ele correr. Lá à frente onde ele vai ver o que vai lhe acontecer. É essa expressão aqui, também pode se usar. A tradução está, não dão-te conselho, mas você não ouves, então espera a sua queda. Yeah. Exatamente. Ou seja, lá à frente você sabe o que pode acontecer. O último para hoje temos o número 18.
Na Congo walungisa wandi, wangani, welese wandi. Na Congo walungisa wangani, welese wandi. Ou seja, a pronúncia que temos, o mais importante nas línguas é a pronúncia. Na Congo quer dizer o Bakongo, ou seja, o rei, o soba, ok? Na Congo, walungisa wangani. Wangani quer dizer do outro, ou seja, o soba, o pai que deu razão no filho do outro e deu culpa no seu próprio filho. Isso é quando nós queremos evitar problema. Na Congo, walungisa wangani, welese wani. Ou seja, eu sei que meu filho tem uma parte de razão, mas para que apaziguemos as chamas, não sei, com o incêndio, tem toda a razão. Okay? Na Congo, essa expressão usa-se também quando a parte lesada exige sempre que tem que ter razão, tem que ter não sei o quê, e você reconhece a culpa. Você vai dizer, na Congo, apesar de ser o meu filho, não posso lhe dar sempre razão. Então, pai, pedimos desculpa, tem toda a razão. Então, o que quer dizer, na Congo, walungisa wangani, welese wani. Ok? Portanto, é assim, pode-se usar também em qualquer esfera. Okay? Olha, alguém, pronto, como estamos no fim, estou aqui a ver alguns comentários. Alguém disse que Mangundu Ngundu é capim, não é o comentador lá do Zumvovi. Não percebi? Alguém que está a acompanhar o live disse que o Mangundu Ngundu, e o Manteca traduziu que o Mangundu Ngundu é, por exemplo, quando temos o Kimpovi, o co-preletor. Sim, e temos aquele outro que fica ali ajudar o Kimpovi, né, que é o senhor Mangundu Ngundu. Mas alguém disse que não é isso. O Mangundu Ngundu é um capim, prontos, não sei, espera, vou ver aqui o que escreveu. Mangundu Ngundu é um capim ardente que fica no mato, se te tocar, ele arde no corpo. Eu sei essa planta que ele está a dizer. Essa planta eu conheço muito bem. Eu conheço muito essa planta. Aqui na Europa temos também, mas nós temos que entender, quando nós falamos de... Ele tem toda a razão, né? Mangundu Ngundu é uma planta. Mas nós temos que entender, quando se fala de provérbios, né? Provérbio é uma linguagem codificada. Ok? Codificada. Quando eu digo Mangundu Ngundu, num problema, então vou dizer, por exemplo, assim, Mangundu Ngundu na vaquena, Mangundu Ngundu na vaquena, Kavovi, Katelama. Então vou dizer aqui, se aquela planta do mato está aqui, fala. Não sei se estou a fazer entender o irmão. Ou seja, não, eu estou a entender, mas agora nós estamos a aprender aqui. Estou a explicar o irmão que deu esse comentário, né? Por exemplo, num problema, o narrador, ou o Kimpovi disse, que ele é monomósico, é com a fulha, que ele é monomósico. Lá onde fomos na reunião, não estive lá sozinho. É Mangundu Ngundu vaquena, Ele está dizendo, por exemplo, eu vou traduzir em português para nos entendermos. Ele vai dizer. Não, fala nome Kikongo para a pessoa entender melhor. Talvez se você explicar em Kikongo. Ok. Por exemplo, eu vou falar em português para depois vou falar em Kikongo. Por exemplo, depois daquela reunião que eu disse que vão a DOC, numa reunião, depois o trazido lá é que vão comunicar. E depois o outro, o Mangundu Ngundu, vai falar. Por exemplo, vai dizer aqui. O que o Kimpovi vai dizer? O Kimpovi vai dizer, depois de acabar de explicar, no fim ele vai dizer assim, como é que se usa essa expressão? No fim ele vai dizer assim, que ele é monomósico, é Mangundu Ngundu vaquena. Então, seu irmão que deu esse comentário, como é que ele traduziria essa expressão do Kimpovi? Quer dizer, a planta que fica no mato está aqui. Também está aqui. Yeah. Não fica certo. É por isso que temos que entender que o provérbio é uma linguagem codificada. Sim. É uma linguagem codificada para fazer entender algo que é simples. Por exemplo, que ele é monomósico, é Mangundu Ngundu vaquena. O que eu estou a dizer é que não estive lá sozinho, ou não fui sozinho nessa pequena reunião ad hoc que tivemos. Tenho aqui alguém
que vai confirmar o que eu acabei de anunciar. Que ele, monomósico, é Mangundungundu, vai queimar. O que vai acontecer? O Mangundungundu vai levantar-se e vai dizer: "Vou sou uma Luísa, Maconzo, mano, Maconzo, que é que o teu saquidilha. Maconzo, aqui, tata, aqui, mama. Vou sou uma tata, cavovele." Quem está a falar isso, está a dar o discurso indireto nesse caso, que é o comentador, é o Mangundungundu, já não é o Kimpovo. Tá vendo? Mas espera aí, assim, nesse momento, o Manteca é o Kimpovo. Eu sou Mangundungundu não, né? Porque aqui eu estou a dirigir o programa. Sim, mas se o pastor Johnny, por exemplo, eu falar alguma coisa, o pastor Johnny dê comentário daquilo que eu disse, você está a ocupar nesse lado o papel de Mangundungundu. Ou seja, a linguagem mais técnica em português é o comentador. Comentarista, né? Sim. O comentarista ou comentador é aquele, por exemplo, o comentador surge quando? Surge quando o jornalista acaba de colocar a questão ou acaba de dar uma notícia. Ele vai explicar os detalhes daquilo como aconteceu. Chama-se Mangundungundu. Agora, ser planta, isso pode ser planta, mas a planta que ele está dizendo Mangundungundu, eu conheço muito bem. Sim, eu acho que a irmã que colocou a questão traduziu só literariamente o Mangundungundu. Literalmente, ou seja, a palavra. Sim, mas agora o provérbio ele traz o exatamente. uso. É como, não sei se a irmã ainda está nos acompanhar, portanto, que não tire a expressão na sua cabeça. Mangundungundu é mesmo aquela folha que ele conhece. Tem alguns picos, até quando você lhe toca assim, ele lança um tipo de fumo. Então, aquilo arde mesmo. Arde. Então, é como, por exemplo, temos aqui Kondangudi Yemamayeno. Quer dizer, vamos falar que o cão é isso, mas afinal a ideia não é do cão, afinal a ideia é outra. Ou seja, o cão assim só foi usado para narrar aquilo que eu quero exprimir. Sim, mas a ideia é outra. Eu não vou pegar a minha filha ou o meu filho para dar de mamar numa cadela. Não, mas a ideia que eu tenho aqui é dizer que vou escolher, já que a mãe não está, vou escolher uma senhora que está a amamentar e vou entregar a minha filha. Ou seja, já que eu não tenho alguém que me ajude, então, tem que batalhar mesmo sozinho. Kondangudi, Yemamayeno, Mambo. Mas usamos a expressão cão. Tá vendo? É assim que se usa os provérbios. Olha, está bonito, eu aprendi algumas coisas e vou continuar a fazer alguns exercícios prontos. Vou fazer alguns exercícios para memorizar alguns. Mangundungundu já ficou na mente. Alguns ficou, mas a pronúncia ainda tem que vir. E, portanto, nós vamos ter a segunda parte. Essa é a primeira parte do nosso programa dos provérbios. E talvez numa segunda parte podemos ter um outro Kimpovo, uma outra pessoa com mais outra experiência. Depois podemos ter uma Manteca de volta. Mas, portanto, hoje nós tivemos 18 provérbios e muitos desses provérbios que ouvimos aqui fala-se várias vezes nos problemas, especialmente nos casamentos. Estamos sempre presentes e ouvimos esse tipo de coisas. Isto é bem, isto é bom, isto é para a nossa cultura e isto é conhecimento. Então, não vou levar mais tempo, vou deixar o nosso irmão aqui, o nosso Kimpovo, vai dar um abraço ali em Kikongo, vai dizer alguma coisa para se subscrever, mas desejo que fale isso em Kikongo, e assim nós vamos terminar o nosso programa para o dia de hoje. Bom. Mumani sa programa o tesoro vai uau. É uma rede social tu na moa. Anazole le ya canal yenda ya vauka. Ya kuma canal mosi yenene. Ya ambudi mosi kakafeti vanga. Vanga okay, vanga like, o vanga like, o baka. Tuikidio dia ko ato ankaka. Watu nkakwa mona idia kumulanda ina ya kanal. Kanala ya mwene ya buto inava. Ile lembo mosi. Ya buto ifina ya. Ana fina kakava. Koso lumbu kyo tukala muna programa ya. Engen samu mona telefone ako muna computador ako. Live tu no wa twizi moki na yen. Wa di mosi kaka fetivanga bo.
fina yo buto siao yatika fina za buto za zole zinavava ana fina zikako siao donc koso ki lumbu tu kala mona programme ngen samu mona obaka on samu wao usongelevo en yetu wao mu canale tunanga mambo tuna ma to fofo partilhe esse programa porque é muito importante, porque cada vez há pessoas que estão a engrandecer os canais, não é para pagar dinheiro, não é para fazer, basta dizer um like, quanto mais pessoas vão assistindo, melhor para nós. Portanto, ajuda a nossa cultura a crescer, ajuda, porque muitas das vezes nós chegamos num problema, nos tratam de nome, nos tratam, vocês aí não são daqui, por quê? Porque a expressão que está a se usar você não entende, e é mesmo da tua zona, só que você não teve tempo, deu-se daquilo, não deu importância, e as pessoas te falam mal. Okay? Eu tive a graça de aprender com os avós, tive a graça porque a minha tia, a minha avó falavam Kikongo, o meu avô falava Kikongo, os meus irmãos falam Kikongo, então cada vez que saíam, e eu ia sempre, mesmo agora que eu estive em Luanda, sempre que há um problema, os tios me chamavam, temos um problema, tinha que acompanhar os tios, não sei o quê, tinha que acompanhar os irmãos. E isso me ajuda bastante. Podem estar a perder alguma expressão, mas pelo menos ainda temos o básico que dá para partilhar. Esse básico que estamos a partilhar. Portanto, continua a partilhar também. Obrigado. Ok. O Uno Tumani Sivava e tu Vovele Matondo com a Tata Teka, Mujambo de Yani Long que a Uno, Yani Longele, ma provérbio que aqui Congo, e tu muna kiese que tu yangalele, fiau kiri. Provérbio chama-se engana. Engana. É por isso que vai ver no livro, na Bíblia que Congo, o provérbio está dizendo engana. Ok. Uau, o Uno, Tata Teka, Longele, engana que a Congo. Ok. Mujambo de yetu muna kiese kibene etu yangalele etu vovelevo wiza diaka mulumbu kaka muna tuzaya muna tubaka malongi kia mambu kia kanda dia Congo eu autumani Sivava etu vovele tchau como é que é o tchau então mano? Lutomisala. Lutomisala. Que engana que música tu vai tomar o luendamo lo azayama ma vioca. Ou seja, participe para saber o que lá se passa. Luendamo lo azayama na ma vioca. Portanto, venham sempre e partilhem. Yeah. Ok, tá bom. Toma sala, matondo. Matondo pequanzamo.